somente a ti. Somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, eu te adorarei. Não me importa mais circunstâncias. Obrigado, Jesus. Adorarei somente a ti. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Aleluia. Isso é o motivo da minha canção. Outra razão não tenho Aleluia. para cantar. A melodia vem dele. A melodia vem dele. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Diga de novo, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o motivo da Minha canção. é o motivo da minha canção. Outra razão não tenho para cantar. A melodia vem dele. A melodia vem dele. É. A minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo. Coloque a mão no peito assim. Diga, Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Aleluia. Aplauda Ele mais forte. Glória a Deus. Olha, desde muito cedo eu sentia que esta manhã também já iniciaria-se com um louvor muito especial. Eu quero dizer a você que eu sinto, desde os primeiros momentos em que subi ao altar, na nossa ministração, eu sinto algo diferente. Eu sinto um regozijo, eu sinto um fluir tremendo do trono da graça de Deus. Deus não te trouxe aqui esta manhã por um acaso. Deus não conectou você por um acaso. É Ele quem está agindo. É Ele quem está agindo. E eu ainda quero agora louvar com você nesta manhã com um testemunho. Que esse louvor que você vai agora ouvir e, se possível, cantar comigo, a letra é bem fácil, passe a ser um testemunho na sua vida. E nada vai te demover de servir a Deus. Se você compreender o que diz esse louvor e você aplicar na sua vida, é como Malaquias 3,18 disse: vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Vamos louvar. É um testemunho. O que é viver com Deus? O que é viver com Deus? Viver com Deus, Rodolfo, é bom demais. Diga, viver com Deus é bom demais. Imagina estar vivo
vai passar por aflições. Mas se você, no momento de aflição, se lembrar dessa responsabilidade que você pode e que você precisa, porque você está neste mundo para mostrar o poder de Deus, esse louvor vai ser realidade na sua vida, assim como tem sido na minha, para a honra e glória do Senhor. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. É viver livre e sentir a sua paz. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. Quem vive com Deus não tem ansiedade, e quando chora é de felicidade. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. É viver livre e sentir a sua paz. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. Quem vive com Deus anda sempre feliz, vive fazendo o que a Bíblia diz. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. Quem vive com Deus não tem medo de nada. Existem anjos guardando a sua estrada. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. Quem vive com Deus crê na salvação eterna, e sua vida é Cristo quem governa. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. Viver com Deus é muito bom, é bom demais. Viver com Deus é muito bom, é bom demais, não é? Viver com Deus é muito bom, é bom demais. Maravilhoso é viver livre e sentir a sua paz. Viver com Deus é muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. É bom demais. Aleluia. Glórias a Deus. Estamos ao vivo pela internet, olha. Temos aqui já muitos irmãos, graças a Deus, glórias a Deus, muita gente já, olha, irmãos aqui da sede, os da sede já sabem, né, ó, o dedão, os da sede, que podem estar aqui presencialmente. O meu desafio é para você estar presencialmente. Olha que nós já estamos até dando uma ajustada, sabe? Aqui o culto ia até meio-dia, às vezes acabava indo até meio-dia e 10, sabe aqueles 5 minutos de pregador? Então faço meia culpa, né, e já estamos ajustando aqui para terminar o culto por volta de 11h40, né, e assim todos que às vezes diziam, olha, não posso ir ao culto porque não dá tempo de preparar aquele almoço, de pegar meu filho na escola, ou então de ir à feira, que nós temos uma concorrência terrível aqui, que é uma feira que fica a 500 metros. Então às vezes eu passo pelos irmãozinhos com a bolsa na mão, vai, deixa, Deus é fiel. Não estou aqui para julgar, estou para amar, interceder e ensinar. Só estou aqui para dizer a você, né, que se você não tinha às vezes a oportunidade, acredite, eu falo às vezes brincando, não fique ofendido com as minhas brincadeiras. Eu estou aberto para isso, o chamado mesmo principal de estar aqui é meu, na liderança do culto, eis-me aqui. Mas a minha obrigação também é convidar e forçar a minha barrinha da minha capacidade humana, mas quem vai inclinar mesmo o Espírito de Deus a cada coração que vai fazer essa obra. Então eis-me aqui, estarei sempre aqui. Mas o que a gente puder fazer de ajuste, né, então nós ajustamos. Estamos encerrando o culto aí em 11h10, quando o pregador pedir 5 minutos que vira 15, no máximo 11h45 nós vamos estar encerrando o culto. Então fica um horário bem mais acessível, com certeza. Eu compreendo plenamente as obrigações de uma terça-feira. Imagine, se eu deixasse, hoje já agendei com clientes aqui que queriam, o cliente bate com o carro, você sabe que eu trabalho na vida secular na área de seguros, exatamente,
E olha que são aqueles clientes, sabe, aquele cliente VIP, aquele que é importante, aberto na sua carteira de clientes. Você pensaria assim, meu Deus, eu não posso perder esse cliente. Eu digo, meu Deus, eu não posso perder a sua bênção. É isso que eu digo, Senhor, estou aqui buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Dei um atendimento prévio, disse, agora só depois de meio-dia. É assim que eu faço. Eu estou sobre o altar, digo isso com humildade. Na carne, não. Na carne eu estaria em qualquer... Do Leme ao Pontal, que eu adoro caminhar na beira da praia. É aí lá que eu estaria na carne. Mas no Espírito, posso dizer a você que eu subo ao altar nesta manhã com humildade. Não é soberba, é segurança, mas subo reproduzindo o chamado apostólico e profético para este ministério. Então, eis-me aqui para amar, interceder e ensinar. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta escola de capacitação e crescimento espiritual. A fé vence. O apóstolo João, inclusive, fala na sua epístola, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E tantas pessoas, sabe, irmã Lucinérica, perdem a oportunidade de honrar a Deus, de mostrar a sua fé com relação ao trato do dinheiro. E anda neste mundo tratando o dinheiro da mesma forma que o mundo trata. Vira mais um especulador financeiro. Mais um desesperado atrás do dinheiro. Corre atrás do dinheiro. Quando nós trazemos a nossa vida espiritual na holística bíblica, nós envolvemos também a nossa vida financeira. E aí, todas as áreas da nossa vida ficam plenas. A vida espiritual está plena quando todas as áreas da sua vida estão embasadas na fé. Então, você tem fé na palavra, você tem fé na oração, você tem fé no louvor, mas você também tem fé na tua vida financeira. Você é movido por fé em todas essas áreas, e você vive buscando a palavra, você vive uma vida de oração, você vive louvando ao Senhor, mas você vive também semeando. Porque se não semear, nada acontece na vida financeira. Nós não entramos no caminho da prosperidade, da segurança, da estabilidade, que só o povo de Deus pode ter. Só os filhos de Deus vão ter essa estabilidade nessa terra. Inclusive é o tema que nós estamos estudando. A terra é gerada por tempos instáveis. Não imaginem que nós podemos vencer se não for pelos caminhos da fé. Por isso que o Salmo 126, no versículo 6, Salmo 126, versículo 6, o salmista disse, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os feixes. Sabe que às vezes a pessoa pega um versículo e tenta confrontar com outro versículo. Alguém poderia pegar o versículo de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Coloca aí para a gente ver, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Diz assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então vamos ler esse versículo com a versão revista e atualizada, João Ferreira de Almeida, comentada na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Cada um semeie, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem semeia por fé. A quem semeia porque entende que foi colocado nesta terra com a oportunidade de semear. Isso vai gerar alegria. Olha, você tem que se alegrar de saber que tem 1/3 de pessoas que vivem nessa terra que sequer tem a possibilidade de experimentar isso que nós experimentamos. E tem uma grande parte dos 2/3 dos salvos que não aprendem sobre isso. Não aprendem, vivem na mesmice e não ensinam. Por isso que na Igreja Cristo Vive nós temos esse momento da educação financeira e espiritual.
Agora volta no Salmo 126, versículo 6, para que ninguém confunda. Porque o Salmo 126, versículo 6, o salmista está explicando exatamente que semear. Imagine, irmãos, imagine, às vezes a pessoa assalariada. O apóstolo Miguel Ângelo disse que no outro dia, chegou uma pessoa para ele e disse: apóstolo, me aposentei, uma pessoa já idosa, eu estou aposentada, e eu senti no coração de semear aqui, ó, tudo que eu consegui juntar. Eu tenho aqui um dinheirinho que eu consegui juntar na minha vida, e eu senti no coração de trazer, pessoa já bem idosa. E quando a pessoa chegou com o envelope, ele falou: e quanto tem aí, amada? A pessoa juntou a vida toda, salvo engano, parece R$800, né, que ele falou no domingo. A pessoa juntou a vida toda R$800. Mas essa pessoa é dizimista fiel. E essa pessoa, com certeza, para essa pessoa, nunca faltou nada. Como não tem que faltar para nenhum de nós. Talvez, quem sabe, essa pessoa demorou um pouco até a descobrir, né, esse mistério, mas eu imagino que com essa atitude que essa pessoa teve ali, Deus lhe deu muitos R$800, irmãos. Acreditem nisso. É preciso acreditar, é preciso agir com fé. Agora, dizer que é fácil tomar essa atitude, você imagina. A pessoa juntar a vida toda. Não sei o que Deus toca no seu coração. No meu, tocou ontem, eu falei, vou trazer uma semente substancial, como estou trazendo hoje o meu dízimo, e Deus disse, arredonda, assim mesmo. Eu ouvi uma palavra que eu falei, puxa, mas chegou perto de um valor que eu gostaria de dar, eu gostaria de dar um outro valor, e eu ouvi no meu coração, no meu íntimo, na minha mente, por que não arredondar? Acredite, e acreditem, irmãos, ontem mesmo eu já tive um milagre. Ontem mesmo, olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Agora estou me lembrando de não me lembrava. Sinceramente, eu preciso estar no altar como testemunho. E ontem mesmo, isso Deus gerou no meu coração de manhã. E quando foi no final da tarde, eu já recebi uma notícia maravilhosa ontem. Sabe, de uma entrada que eu não estava esperando. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas fácil não é. Você veja bem, tem que ter uma atitude, tem que ter uma decisão de fé. Uma decisão de fé. Funciona, irmão. Funciona. Mas não é fácil. Ele diz, mas se você semeia, ele diz, não importa, vai chorar, vai ter sempre a tua carne que vai dizer, poxa, mas quem sabe? Vai ter, normal. Mas a tua decisão de semear é que vai fazer a conclusão, diz, voltará com o júbilo, trazendo os feixes. Você vai voltar com o júbilo trazendo os feixes. Agora, me assusta às vezes quando eu vejo alguém, um ou outro vem e me diz, desculpe, mas não vai dar para eu dizimar esse mês. Eu desculpo, irmãos. Deus desculpa, todos estamos perdoados. Mas é que a pessoa não vai colher, desculpe, não tem como. Não adianta pedir para eu orar para você colher uma coisa que você não semeou, não adianta. Não tem como. Desculpe, ser franco com você. A hora é de semear, é de ter essa atitude de fé. Faça o melhor que você puder. O melhor, não negocie com ninharias com Deus. Você pela internet tem as formas virtuais de você semear. E você vai voltar recolhendo os feixes. Feixes, irmãos, feixes é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. É para encher, é para transbordar. É para encher, é para transbordar. Vamos ligar isso, recolhendo os feixes, em nome de Jesus. Oh, te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço, Jesus. Tu és majestoso. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida daqueles que semearam nesta manhã. Eu sei que, às vezes, com muitas lutas. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado que a irmã Heloísa me disse aqui. Eu também ouvi isso cedinho hoje, bispo. E arredondei a minha semente. Eu ouvi a mesma coisa de Deus. Olha que sintonia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que é tão fiel a Ti. Tu tens separado as pessoas
fidelíssimas para honrarem este ministério e também honrarem a minha vida, porque ao semearem numa terça-feira, honram, Senhor, o chamado que tem diante de Ti, honram, Senhor, este ministério como selo deste apostolado, mas também honram a minha vida pastoral, porque aqui estou para receber como sacerdote, Senhor, na Tua casa. Por isso, com honra de profeta, eu posso determinar e declarar sobre a vida daqueles que semearam nesta manhã, seja presencialmente, seja online, aqueles que me receberam como profeta, recebam, voltarão recolhendo os feixes, ao ponto de não conseguir segurar com os braços, ter que compartilhar, tão grande esta colheita que eu vejo, com olhos espirituais, Pai. É para encher, é para transbordar, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluias, glórias a Deus. Chegamos ao momento da nossa reunião, chamamos de momento mais importante, porque vamos mergulhar, focados no subtema desta manhã, nos subtemas que vamos concluir este livro, como vencer tempos instáveis. Deus maravilhoso, Tu és o autor, mas também o consumador da minha fé. E eu sou grato a Ti, Pai, por mais esta oportunidade, por esta honra, Senhor, inenarrável. Não tenho como expressar o que vai ao meu coração, ao poder verificar aqui também tantas vidas conectadas, tantas vidas online conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado. Tens falado aos nossos corações e agora continuarás falando com profundidade neste fechamento, nesta conclusão. Como permanecer estável, mesmo quando os tempos, e eles sempre serão instáveis. Este mundo não tem como nos dar nenhum tipo de estabilidade, Senhor. Mas nós cremos, fortalece ainda mais os nossos corações. Vamos crescer juntos na Tua graça e no Teu conhecimento, em nome de Jesus, e para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Joás querido. Na semana passada, terminamos aqui nosso tema deste livro tão maravilhoso. Esta é uma obra-prima. Nosso amado apóstolo e profeta Miguel Ângelo trouxe ao nosso ministério. E graças a Deus por essa revelação. Graças a Deus também, e meu muito obrigado ao nosso apóstolo Miguel Ângelo e doutora Rosana, nossos bispos primários, toda a família apostólica, pela confiança, pelo carinho, pela forma tão ampla, geral e restrita que abrem o altar também para eu poder ministrar a graça de Deus e poder aqui com ousadia, explorar esses livros tão maravilhosos que só o nosso ministério tem tido a revelação e a graça de ter tudo aquilo que passa pelos cultos apostólicos se tornando literatura. Hoje vamos então a partir do capítulo 5, na semana passada nós chegamos até aqui e eu disse, esse é um ponto muito forte, porque o apóstolo trata exatamente sobre uma palavra que nós nem teríamos ou deveríamos ter nos nossos dicionários, que é a mentira. Então esse subtema diz a mentira como fator de instabilidade. Você imagine uma pessoa que se habitua a negociar e a lidar, a viver sobre mentiras.
essa pessoa vive uma instabilidade. Então, esse tema, nós não vamos nem passear, nós não vamos nem assim usar, olhar e levar tanto tempo aqui nas páginas dele. Inclusive, eu encorajo você a adquirir este livro, tê-lo na sua casa, na sua cabeceira, sempre que puder, inclusive, né, ler e reler, como eu sempre faço. Mas nós vamos apenas fazer alguns apontamentos, como, por exemplo, aqui na página 85, que é onde inicia-se o capítulo 5, o apóstolo usa uma fala de Martinho Lutero, que é o nosso reformista, aquele que foi o principal de 1517 a 1525, nessa última reforma protestante. Na reforma que nós hoje, eu digo que o Ministério Cristo trabalha e prega a reforma da reforma, é a reforma dentro da igreja protestante. Nós precisamos, irmãos, interromper com todas as mentiras, e o nosso trabalho é muito grande, porque, infelizmente, quando se deixa levar para a carne e, por conseguinte, também para a lei, você fica muito suscetível a acreditar em mentiras e apostar a sua vida em mentiras, nos próprios rudimentos. O apóstolo fala sobre tudo isso aqui no livro, nós não vamos falar, mas principalmente que a mentira acaba virando sempre, e é para a carne de todos nós. Veja que eu falei todos nós. É uma desculpa contra a verdade, é uma zona de conforto para você desviar da responsabilidade que a verdade traz. Diga, a verdade traz responsabilidade. Diga, a mentira torna a pessoa irresponsável. Uma pessoa que usa mentira, e quando ela é descoberta na mentira, ela passa a não ter confiança, não ter credibilidade. Então diga, mentira é sinônimo de instabilidade. Jó chega a falar sobre isso no seu momento mais crítico. Ele chega a falar de pessoas que besuntavam a verdade com a mentira. Então é isso, a pessoa mistura. Tem aquelas frases, né? É uma mentirinha santa. Irmãos, não existe. Está aqui no contexto, o apóstolo cita, inclusive, esse versículo de João 8,44, onde diz que Jesus falou, olha, o diabo é o pai da mentira, vocês não podem acreditar em mim, sequer acreditar em mim, porque seguem o pai da mentira. Irmãos, Deus quer que você se declare e sinta-se altamente, totalmente curado de mentira e comprometido com a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, desde a eternidade, o caminho. A verdade é o mastro, é a parte que nos conecta, terra ao céu. Quem sai da verdade se desconecta das coisas celestiais. E a vida, que é o viver a revelação da graça de Deus. Então vocês estão entendendo? Nós poderíamos ficar aqui, não é falta de conteúdo, com certeza, horas e horas nesse capítulo, mas depois vale a pena você ler, claro, mas vamos ao capítulo 6, quando o apóstolo faz um outro apontamento, que é um outro caminho, que é o caminho da carne, que é o caminho da falta de compromisso com a verdade, por conseguinte, com a graça de Deus. Sair da casa do Pai traz instabilidade. Olha, amados, eu sei que tem pessoas que estão pela internet, se não estão agora, vão acessar depois, que caem às vezes numa zona de conforto. Caem na zona de conforto. Se você está pela internet, por um caso fortuito ou de força maior, ok, Deus vai te honrar, com certeza. Mas, se você é uma pessoa que por negligência, imperícia ou imprudência, ao bel prazer, começa a tomar a atitude de se afastar da igreja, acredite, o inimigo vai alcançar vantagem na tua vida. Porque a igreja é como o teu posto de combustível. Volto a dizer, aqueles que não têm uma Cristo Vive perto da sua casa, é melhor que fique com a gente, irmão. É melhor. E Deus vai honrar a sua fé. Deus é o Deus do impossível. Agora, aqueles que deixam de estar aqui, ou nas nossas igrejas locais, poderiam, por negligência, imperícia ou imprudência,
há um preço. Porque a casa do Pai, no que concerne a nossa existência aqui na terra, são as igrejas. Cada um de nós tem que ser e viver como igreja, é claro. Nós somos o tabernáculo do Deus vivo, né? Agora não feito por mãos. Mas a casa, o momento, na casa de oração, Jesus falou, a minha igreja será chamada casa de oração. Esse lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus, para ouvir a palavra, para semear. Esse lugar é um lugar que tem, sabe, é a embaixada dos céus aqui na terra. E quando a pessoa se afasta, é exatamente o que ilustra o filho pródigo, o apóstolo fala sobre isso também, aqui usa esta passagem, inclusive, do filho pródigo. E uma pessoa às vezes se afasta da igreja porque decidiu isso. E nós mandamos uma palavra, continuamos pregando aqui porque muitas pessoas às vezes se afastam, mas a gente sabe que fica assistindo e a gente faz a nossa parte. Agora a gente não pode ir lá, pegar a pessoa, fazer uma campanha, vamos fazer aqui uma campanha na frente da casa do irmão, vamos fazer evangelho. Não, nós não podemos fazer isso, não é assim que a palavra de Deus diz que não é o homem que convence o homem, mas é o Espírito. A passagem está lá em Lucas, nós não vamos ler, no capítulo 15, dos versículos 11 ao 13, mas entender que nesse conteúdo, deixa claro que o pai do filho pródigo, em nenhum momento foi atrás dele e nem mandou nenhum funcionário ir buscar o filho pródigo. Importante a gente entender que o Pai, agora aqui, quem é o Pai? O nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Na nossa exemplificação, por exemplo, de Igreja Cristo Vive, o apóstolo Miguel Ângelo. Se for uma pessoa, por exemplo, que vem na escola de capacitação, deixou de vir, o bispo Daniel, que está com a responsabilidade do culto. Estou aqui com autoridade para ombrear e reproduzir o apostolado. Eu não sou representante, eu sou um reprodutor. Eu estou aqui reproduzindo o apostolado que está sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo, que estava sobre a vida de Paulo, que estava sobre o Cristo da carne, o apostolado, o ide, o trazer a vida espiritual. Então é isso que eu quero dizer a você. Então eu não posso ir atrás, eu posso fazer o que eu faço, graças a Deus. Amar, interceder e ensinar. Às vezes tem um irmão, outro que vem a mim e fala, um irmãozinho, uma irmãzinha, fala algumas situações, eu digo, irmãos, só podemos orar. Não é assim que eu falo às vezes? Só podemos orar. Vamos orar. Para que a pessoa caia em si o quanto antes, irmãos, e é um alerta para todos nós. É um alerta. É um alerta. Nós estamos aqui, eis-nos aqui, amém, glória a Deus, e nós vamos dar um alerta, porque se imagine, se deixar, irmão, eu sou o primeiro, ainda mais agora que Deus me deu uma Phaser 250, azul, linda, eu amo andar de moto, com esse tempinho, meu Deus, do Leme ao Pontal, 40 por hora, em oração, claro, mas vai fazer isso numa terça-feira, larga o culto, você sai da cobertura, irmão. Agora, claro, depois do culto, mais tarde, quem sabe, o dia que dá um tempo, às vezes, confesso. Pego lá a motoca, vou lá, do Leme ao Pontal, seguro, tranquilo. Vou fazer até uma música, do Leme ao Pontal. Seguro, tranquilo e sem temor do mal. Se Tim Maia conhecesse isso, hein? Mas deixar de vir na escola de capacitação, porque não, tem gente que às vezes fala assim, não, mas é dia do meu aniversário, então eu vou almoçar lá no Corcovado. Eu estou com vontade, já almocei, é muito legal. Corcovado não, Corcovado é muita idolatria, eu não vou lá. Mas Pão de Açúcar, que de lá eu ainda vejo o Corcovado e vejo todo o Rio de Janeiro, né? Tem um restaurante muito legal lá em cima, e eu já tenho uns 5 anos que eu fui lá, a Luísa nem lembra mais, eu vou levar de novo, né? Vou levar minha filha lá qualquer hora dessas. Quem sabe, mas teve um ano aí, acho que foi ano passado, meu aniversário, há 2 anos, meu aniversário caiu no domingo. Meu aniversário caiu no domingo. Imagina quando cai numa terça, melhor ainda, né? Aí eu ainda brinquei que meus filhos, pai, mas é dia do seu aniversário, queriam que eu ficasse em casa. Eu falei, gente, ninguém merece, crente não tem que fazer aniversário dia de domingo, é uma concorrência muito grande, não tem jeito.
Vamos fazer alguma coisa no sábado, que até na segunda-feira, mas domingo não tem negócio. Vocês estão entendendo? Terça-feira, imagine, irmão. Né? Não tem negócio. Ah, mas eu quero almoçar, é no dia do meu aniversário que eu vou almoçar. Agora Deus vai me dar muitos almoços lá. Quem sabe até em outros lugares aí mais, né, que eu ainda não conheço, turísticos. Mas estão entendendo? É isso que eu estou falando. A casa do Pai, irmãos, ela traz estabilidade às nossas vidas. Ela traz essa segurança, como eu estou dizendo, do leme ao pontal, seguro. Você imagina, o leme agora, nem fosse, eu vou falar aqui, irmãos, leme, tristeza, sabe? Tristeza, aquele cantinho lá tão lindo de Copacabana, do leme, logo depois é o leme, tem um deck que você andava, né? Agora tem que, só vindo muito à casa do Senhor, aí dá para ir dizendo seguro, tranquilo, sem temor do mal. Agora sai da cobertura, é complicado. Aí vai ficar igual o filho pródigo por aí. A Bíblia é um exemplo para nós, irmãos. A Bíblia é exemplo para nós, não é para ficar usando, as pessoas ficam usando, sabe, irmã Joana, como se fosse uma coisa poética, e choram, e fazem vídeos, e fazem filmes. É só para você entender que o filho pródigo significava alguém que se afasta dos caminhos de Deus. Vai viver as agruras, disse lá no contexto que ele comeu alfarroba de porcos, vai comer o que o mundo come. Então, a casa de Deus, a casa do Pai, ela traz estabilidade, atenção, irmãos, atenção, despertem. Vocês aí, alguns que talvez estejam aí, até nem se identificam, eu sei disso. O Espírito me mostra que tem um ou outro assistindo, ou assiste depois quando a gente posta no canal do YouTube, que Deus toque no teu coração, irmãos. E nós, vocês guerreiros, você que presencialmente, você que está pela internet, irmãos, atenção, porque nós somos peneirados, vamos ser tentados o tempo todo a sair dessa cobertura espiritual da casa do Pai. Então esse capítulo maravilhoso que o apóstolo aborda, você deve ler depois também, vai até a página 123. Na página 123 vem assim: uma relação perfeita com Jesus nos torna estáveis. O que é uma relação perfeita com Jesus? É nós entendermos que é nele que nós vamos encontrar o descanso, a segurança e nunca mais abrir mão disso. É o texto que o apóstolo começa usando aqui na página 123, Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Porque não é que seja livre-arbítrio, eu já disse para você, quando você escolhe errado não é livre-arbítrio, é ir contra, é desobediência. Desobediência não é livre-arbítrio, desobediência é pecado. A pessoa, ela pode ou correr para Deus, ou correr de Deus. Às vezes a pessoa fica envergonhada por uma situação. Irmão, não se envergonhe. A vergonha é resultado do pecado. Adão e Eva ficaram com vergonha de Deus lá no Éden. Mas nem por isso Deus deixou de falar com eles. Deus está falando com você. Ouça Deus. Ouça Deus. Agora é a graça de Deus. Mas às vezes a pessoa corre de Deus. E Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o apóstolo vai desdobrando aqui e mostrando que quando você conhece esse amor de Deus, essa segurança da graça de Deus, você vai atingindo níveis espirituais tremendos. São margens de segurança. Olha, por exemplo, o que diz aqui na página 134. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, em Jesus, irmãos, nós temos garantias. Você vai passar a se sentir resistente, se sentir capaz. Não abra mão
da sua segurança. A irmã Deise me dizia hoje, olha, o filho dela, Marcelo, né? Marcelo está passando agora, nesse momento, né, irmã Deise? Passando por uma cirurgia, sabe? E alguém questionou, mas eu vou para a igreja. Eu não vou ficar lá esperando do lado de fora, sentada. Eu vou para a igreja. Minha amada, nós oramos ali e eu senti o mover de Deus. Imaginem o que Deus vai manifestar de testemunho. Por enquanto ela está honrando a fé, mas daqui a pouco ela vai trazer o testemunho, porque Deus honra a fé. Quando você honra a fé, Deus te honra pela fé. Escuta bem o que eu vou dizer. Quando você honra a fé, Deus te honra pela fé. Depois o apóstolo faz algumas colocações aqui muito legais, a partir da página 135, ele mostra aqui as manifestações de Jesus, né? Jesus, a palavra pré-existente, é a palavra pessoal, a palavra criadora, tem a palavra da vida, e vai enumerando aqui algumas situações. Jesus é palavra de luz, palavra iluminadora, palavra salvadora, ou seja, Jesus é a resposta em todos os momentos da nossa vida. Jesus é a nossa segurança. Jesus é o verbo vivo. Jesus é o Senhor. Jesus é o autor, mas também o consumador da nossa fé. Depois, no capítulo 8, ele diz: a unção do nome de Jesus nos dá estabilidade. A unção. Bispo, se eu estou sem dinheiro, estou precisando de dinheiro, eu preciso me lembrar do hebraico. Não, porque eu vi lá que tem um irmãozinho que disse que tem. Irmão, esquece, você não é obrigado a saber hebraico. Você tem um nome sobre todo nome. Se você lembrar, às vezes na oração a gente cita, Jeová Jirê, é o Deus da provisão, mas eu ministro a palavra, isso está vivo na minha mente, não precisa estar na tua. Não fique se cobrando isso. Jeová Rafá, o Deus que cura, Jeová Shalom, o Senhor a nossa paz, amém, mas você não tem que estudar isso, você tem que saber que todos esses nomes foram materializados no nome de Jesus. Sequer você deve ficar falando Jeová hoje. Jeová, não existe Jeová. Jeová é quando era o Deus desconhecido. O que significa Jeová? Jeová nem significa Deus, Jeová significa Senhor. Você não precisa mais chamar Senhor, Senhor, se você sabe o nome. É Jesus, Jesus, Jesus. Olha Romanos 8, 38, olha a segurança que vai selando no seu coração, da unção do nome de Jesus, da presença do nome de Jesus. Leia comigo, diga: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não é mais Senhor, Senhor, a gente sabe quem é o nosso Senhor, diga o nosso Senhor, Cristo Jesus. Amém? Chegamos ao capítulo 9, a partir da página 153. O apóstolo então diz a palavra que é, sabe, nosso eixo central desse estudo. Diga: se no mundo os tempos são instáveis, na graça de Deus, eu tenho estabilidade. A estabilidade nos dá segurança. Você tem segurança. Bem, a pior miséria que um homem com máxima vênia, Martinho Lutero, eu coloco um filho de Deus, né, os 2/3 de salvos, pode viver sobre esta terra, é a insegurança e a instabilidade. Porque o ímpio navega bem nisso tudo, ele nem sabe. Olha, tem algumas palavras que às vezes eu digo,
Como, por exemplo, pior que não saber é não saber que não sabe. Ou pior que não saber é pensar que sabe. O ímpio pensa que sabe tudo. Ele até se gaba das coisas erradas que faz. Ele se gaba, sabe? Hoje em dia, quando eu lembro de algumas coisas que eu andei fazendo como eu andei, como os demais, no tempo que eu fiquei longe dos caminhos de Deus, eu fico até arrepiado. Eu falo, meu Deus, né? Meu Deus. E agradecido a Deus, porque eu sei que algumas coisas Deus nem permitiu que eu fizesse. Mas eu tive oportunidade, tive momentos de fazer. Deus não permitiu. Por exemplo, que eu sujasse minhas mãos com sangue alheio, graças a Deus. Mas tive momentos, sabe? Mas o ímpio não. Tem gente que às vezes diz assim, não é bandido, tem que morrer. Não, mata. Irmão, eu não estou aqui para matar gente, eu não estou nesse mundo para matar ninguém. Claro que numa função de policial, está trocando tiro e tal, aí é outra coisa. Mas nem isso Deus nunca permitiu comigo, para vocês terem uma ideia. Eu cheguei a ter momentos de trocas de tiro, né? E olha que eu era bom de tiro, porque eu tirei 2º lugar no meu curso de tiro. Agora eu me lembro, teve uma vez, tiro, sujou o muro de sangue, mas a pessoa saiu correndo, foi embora, vivinha. Depois vi o bandido depois, eu falei, meu Deus, estou ficando ruim de tiro. Não, é porque Deus não queria que eu usasse nem sujasse minhas mãos de sangue. Claro que se fosse em cumprimento legal do meu dever, isso é outra conversa. Mas o que eu quero dizer a você é que, se fosse ímpio, estava até hoje por aí, contando nos dedos. Já mandei 20, já. Tem uns que falam assim, eu marco o encontro, mas quem decide é Deus. Eu dou o tiro, mas quem mata é Deus, irmãos. Comigo não tem essas brincadeiras. Eu quero dizer a você que algumas coisas Deus tinha um chamado tão importante na minha vida, que algumas coisas Deus nem permitiu que passassem pela minha mão. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E agora na casa de Deus, conhecendo o meu chamado. Agora o ímpio, imagine, o ímpio fica celebrando, fica contando nos dedos, faz o mal mesmo. Então a pior miséria, disse Martinho Lutero, é o homem que vive sobre esta terra, é a insegurança e a instabilidade. Então o Filho de Deus, aquele que é parte dos 2 terços, precisa zelar muito pela sua vida espiritual, para entrar e saber que na casa de Deus, na obra de Deus, e principalmente na graça de Deus, e só a graça de Deus, irmãos, nos dá esses insights para a gente avançar nessa segurança. Colossenses capítulo 2, versículo 1, diz assim, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente. Então só a graça, irmãos, nos faz compreender plenamente. O quê? O mistério de Deus. Quer dizer, é mistério. Mistério não é para todos não, amados. Sabe qual é o mistério de Deus? Cristo. Cristo. A crucificação, é preciso entender a crucificação e como isso se processa em nós. Entender o processo da crucificação, o projeto da redenção da cruz do Calvário, e como isso se materializa em nós. Ele disse, olha, compreenderem plenamente em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Porque senão você vai encontrar aí muita gente dizendo, não, mas não é bem assim. Não é bem assim. Vez por outra, irmãos, pessoas que andam aqui no nosso meio, de repente, geralmente é a soberba, né? A soberba é o grande espinho da carne. De repente, não, mas não é bem assim. E começa, eu tenho um revelamento aqui, outro revelamento ali, porque não é revelação. A revelação é o altar que traz. Quando é esses raciocínios falados, a gente chama de revelamento, né? O Gugu, nosso bispo lá de Nova Iguaçu, que usa muito essa palavra, revelamento. Cuidado, Gugu, com os revelamentos que andam nos
rodeando por aí, né? Vamos buscar a graça de Deus, é mais importante, né? Porque só nela tem e traz essa sabedoria. Ele disse assim, digo para que ninguém vos engane. Quer dizer, se Paulo falou isso, irmãos, é por isso que eu digo, é importante a escola de capacitação, porque dá, sabe, Janine, esse toque sutil, esse toque pessoal, personalíssimo. Cuidado, porque se ninguém se enganasse, Paulo não falaria isso, ó. Cuidado, ninguém vos engane. Tenha cuidado para que ninguém vos engane. Com raciocínios falazes. Então o apóstolo até mostra aqui, olha, essa palavra do grego, né? Porque para que o vosso coração seja confortado, o apóstolo usa essa frase aqui, olha. Viu no versículo 2, quando ele começa, ele diz aqui, olha, conforto do coração é paracaléu, ter consolo e encorajamento para viver. Então é isso, esses tesouros escondidos, tudo isso que está em Cristo, na revelação, e olha que é só o Cristo ressuscitado segundo o meu evangelho. Paulo, quando ele fala a Timóteo, ele diz, olha, o mais importante é você se lembrar de Cristo, o ressuscitado segundo o meu evangelho. Então volto a dizer, olha lá, ó, 2 Timóteo capítulo 2, obrigado Joás, meu filho, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, segundo a revelação da graça de Deus. Então, entendendo isso, irmão, você tem esse consolo, você tem esse conforto, você tem esse paracaléu. Aqui no finalzinho da página 154, o apóstolo diz assim, Paulo usa outra expressão, ele disse, eu oro para que vocês tenham forte convicção. Essa convicção vem do grego clerofória. Estou lá no finalzinho da página 154. Quer dizer plena certeza e pleno entendimento. E eu vou dizer, irmãos, quando você vai adquirindo, vai avançando nessa plena certeza e nessa plena convicção, nada te separa, nada te demove. Você passa a viver uma vida diferenciada. Você passa a ser um cristão de renome. Olha, eu amo meu apóstolo de paixão. Eu choro se for falar aqui da gratidão que eu tenho. Agora, eu não vou dizer para você que na minha história, em algum momento, às vezes uma situação, uma palavra, alguma coisa, somente quando ele puxa a minha orelha, porque ele tem autoridade para isso, né? Meu pai na fé, não pense que foi 1000 maravilhas. E eu já disse isso para ele uma vez, talvez mais de uma. Eu disse, amém, meu apóstolo. Confesso que eu não entendo, mas eu aceito. Tem momentos que vão acontecer coisas com a gente, na nossa rotina, às vezes até na igreja. A gente não entende, a gente fala, puxa vida, mas estão fazendo isso comigo? Às vezes um irmãozinho que está na carne, é uma outra situação do mundo, às vezes um ímpio que o inimigo semeia aqui no nosso meio, e você diz, poxa, mas na igreja, irmão, não interessa. Não importa onde for, onde Deus mandar, estarei. Deus tem mandado você estar nesta igreja, esteja firme. Seja abundante na obra do Senhor, porque a nossa segurança, o nosso eixo está em Jesus e na sua graça. Então o apóstolo ele faz aqui algumas colocações sobre essas coisas. Ele fala sobre as forças espirituais do mal, sobre detalhes que eu estou aqui trazendo numa síntese para nós. Ele vai até enumerando aqui, vale a pena você depois explorar o passo a passo aqui dessas páginas finais, aqui páginas 158, 159, ele fala sobre as manifestações, eu já até falei disso aqui hoje, né? Ele fala aqui também das várias manifestações e que tudo isso se sintetiza no nome de Jesus.
Mas eu quero dar uma pausinha com você aqui, na página 165, quando ele fala do Senhor é o meu pastor, né, que é uma das manifestações que ele vai elencando aqui, que é um dos textos que nós precisamos, irmãos, mais hoje ter vivos na nossa mente. Quem pensava numa guerra entre Rússia e Ucrânia? Quem pensava na faixa de Gaza? Às vezes a pessoa diz, mas a guerra é lá. Irmãos, isso gera garrotes, isso gera falta de alimentos, isso gera muitas coisas que eu poderia ficar horas e horas aqui falando dessas áreas, mas eu só quero, numa síntese, dizer para você, o mundo vive nessa instabilidade desde que o mundo é mundo. E se a gente for imaginar a proposta que o mundo... O que será que o mundo vai trazer para o ano que vem? É caos, é miséria, é instabilidade. Os tempos serão sempre instáveis. Então o salmista no Salmo 23, o apóstolo usa aqui, na página 165, ele diz, o Senhor é o meu pastor, e nada, diga nada me faltará. Você sabe, essa palavra do original, ela diz que o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me deixará em falta. Ele nunca me deixará sozinho. Esse texto, do contexto, ele significa exatamente isso. Ele nunca me deixará sozinho. Ele nunca vai me abandonar. Deus está totalmente envolvido com a nossa vida nesta terra. Ele até nos predestinou para nós reinarmos em vida. E o que nós temos que fazer? Ter essa segurança. Depois você pode ler todo o texto do Salmo 23, mas ele termina no versículo 6. Salmo 23, versículo 6, ele diz, bondade e misericórdia. Certamente, diga certamente, me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia. Com Cristo, com a revelação da graça de Deus, tempos instáveis serão apenas histórias de grandes vitórias, grandes milagres, aquilo que Deus nos colocou nesta terra, para nós mostrarmos, vivenciarmos os grandes milagres dele. Assim vencemos tempos instáveis. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai. Obrigado. Que os olhos do coração sejam iluminados para que cada um viva esta verdade. Seguros, tranquilos e sem temor do mal. Eu creio, Deus, eu creio que esta manhã também foi uma manhã de grandes milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Que vivamos, Deus, momentos maravilhosos, dias maravilhosos, que na próxima terça-feira estejamos aqui juntos, celebrando, testemunhando, glorificando, adorando o Teu nome, honrando e sendo honrados por Ti também, na nossa festa de encerramento de confraternização. E que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho amado, se manifestem